o Café em Dia é mais que especial. Nós vamos falar de uma marca que faz parte da memória afetiva de quem cresceu ou vive em Jundiaí, a Sorvetes Galeria. Fundada em 1972, essa empresa carrega uma trajetória de tradição, mas mantendo um olhar inovador e moderno. Hoje nós vamos descobrir quem está por trás dessa marca e como ela se mantém viva na memória das pessoas. E para isso nós vamos sair daqui da primeira unidade e ir para a segunda unidade, porque hoje nós vamos colocar o açaí e o sorvete em dia. Bem-vindos, cafezeiros! Hoje eu estou num lugar muito especial de Jundiaí para conhecer uma história que muito me interessa. Eu estou aqui com os proprietários, o Alcides e o João, que são os idealizadores da Sorvetes Galeria, que está em Jundiaí desde 1972. É uma história linda, de um comércio lindo de resistência no centro, e é essa história que nós vamos conhecer. A gente está aqui na segunda unidade, que é a expansão desse negócio tão bonito. Então vocês vão ver, porque é centro, então vocês vão ver que está funcionando a vida aqui. Mas enquanto a vida está acontecendo, eu vou conversar com essas duas pessoas extremamente especiais. Bem-vindo, João, bem-vindo, seu Alcides. Muito obrigado por aceitar o Café em Dia aqui no comércio de vocês. A gente que agradece, né, pai? Tá tendo a oportunidade de contar a nossa história, até um retrato pra gente guardar pro resto da nossa vida também. Eu vi que aqui, inclusive, vocês já foram bastante abordados por vários veículos aqui de Jundiaí, de comunicação. Vira e mexe, tem alguém indo lá, porque é muito interessante vocês com o comércio de resistência, porque não é só um sorvete, virou um símbolo mesmo em Jundiaí, o negócio de vocês. Sim. É uma história muito bonita que eu quero que vocês contem, mas é óbvio, para contar precisa começar por você, né, Alcides? Como que nasceu Sorvetes Galeria? Então, o sorvete já estava na minha vida, mas eu não sabia ainda. Ah, essas coisas em geral acontecem, então, né? Quando chegou o supermercado aqui em Jundiaí, Tá. os pequenos comércios começaram a fechar, porque não tinha como concorrer com eles. Com o supermercado, você fala Então, grandes franquias. Grandes supermercados Tá. mesmo. Meu pai não trabalhava com sorvete ainda. Entendi. Então, eu tinha muita venda, que a gente chamava, que vendia de tudo, e muita padaria. Tá. Aí chegou o supermercado, e aí você não tinha como competir com eles, as pequenas lojas. E o cliente não entendia, então, poxa, você sempre vendeu barato, agora lá está mais barato e tal. E toda vez que tem uma ameaça na tua vida, na vida de qualquer pessoa, sempre vem uma oportunidade, é só ter paciência. Tem que saber ver também, né, Alcides? E graças a Deus eu tive a sorte de vir um senhor oferecer essas máquinas que ninguém tinha aqui em Jundiaí ainda. Eu fui o primeiro a comprar. Só que o preço dela era impossível de eu pagar. Era muito caro para Era ela. muito caro. Era uma Carpegiani. Não tinha concorrência, eram eles. Na época máquina italiana. era só importada da Itália na Isso. época, né? E aí não deu, né? Não ia dar. Aí, dali um mês, veio um outro vendedor, que eu faço negócio com ele até hoje, que me ofereceu uma máquina usada, que eu paguei em 24 prestações, uma máquina antiga que tinha mais de 10 anos de uso, e eu comecei assim. Então você começou com uma máquina usada e já foi lá na galeria. Lá na galeria. Sempre foi lá. E tinha uma história engraçada que ela fazia um barulho da pega, né? Todo Da mundo tia ficava puto com ele pra caramba, pô. Então, o que ajudou muito foi que eu vi uma possibilidade de ter preço. Para competir. Para poder competir e não precisar fechar o meu negócio. E daí foi andando. Aí foi, porque como ninguém conhecia, era novidade, ninguém tinha colocado ainda, eles olhavam para o equipamento e não sabiam o que tinha, né? O que era aquilo? Aí tinha curiosidade de querer. E aí, tudo que caía na minha mão sobre sorvete eu lia, porque
Porque tava você não teve assim, começando- hoje, para a pessoa fazer sorvete, hoje ela vai fazer um curso específico de como que faz sorvete. Hoje em você dia tem não muita teve isso. informação, Naquele muito tempo, curso. não. Você teve que aprender na E raça. aí eu peguei muito material da Carpegiani, que essa máquina usada era uma Carpegiani. E aí eles fizeram um estudo lá na Argentina, na mesma avenida, colocaram duas Carpegiani, uma a 100 metros da outra. Mesma avenida, mesmo fluxo de pedestre, tudo. E uma máquina vendia e a outra não. Eles ficaram encafifados com aquilo. Aí perceberam que a máquina que vendia sempre tinha uma colaboradora do lado da máquina e em cima da máquina eles colocavam uma caixa de casquinha. Ah, daí E a o cara casquinha. associava, Nossa, sorvete. aqui vende sorvete. E perguntava para a colaboradora também, né? E aí eu peguei e coloquei uma caixa de casquinha em cima da máquina e uma moça muito dedicada que trabalhou comigo no começo e que tinha paciência de explicar o que era aquilo. E aí nós começamos a vender sorvete desse jeito. E como que era, isso é uma curiosidade minha, porque nós estamos falando de 50 anos que vocês estão nesse negócio. Eu sei que o comércio, ele mudou muito. E ele sempre vai mudar, né? Cada Sim. época. Como que era... Isso é uma curiosidade mesmo, tá? Como que era o comércio nessa época? Porque o pessoal visitava muito mais o centro. Hoje tem uma movimentação. Mas naquela época era muito vou ao centro. Tudo se resolvia no centro. Sim. Então você tinha um tipo de público naquela época. Era um público diferente, né? Era um pessoal de poder aquisitivo maior. Que vinha para visitar. A Galeria Bocchino, por exemplo, era como se fosse um shopping hoje em dia. Era uma coisa chique, né? Entendi. Então o pessoal ia passear de domingo, Isso. de sábado, né? E eu fui me moldando de acordo com, né? E esse público, a gente já vai colocar o João na história, né? Mas é um público diferente hoje do que Não o tinha que o nem João nascido ainda. Nem nascido. E você criou os filhos vendendo sorvete. Minha vida toda eu fiz vendendo sorvete. Você sabe, Alcides, que a gente tem hoje na internet muita coisa que fala assim, né? Ah, você tem que ficar milionário antes dos 30, ou para o seu negócio ser de sucesso, você tem que ter, sei lá, 50 franquias disso, tem que ser... E eu falo, a gente tem que redefinir o que é um negócio de sucesso. Vocês estarem há 50 anos em Jundiaí fazendo um sorvete... É um exemplo de sucesso para todo mundo que porque não deu certo, passou uma dificuldade, a pessoa desiste. E quantas dificuldades você não deve ter passado para poder alcançar essa marca? Olha, sobre isso que você está falando, tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, empreender no Brasil, para você ter uma ideia, vamos supor, pular em um precipício com peças para construir um avião, o mapa de montagem da fuselagem, o plano de voo. Enquanto você está caindo, você tem que montar esse avião e antes de se esborrachar, sair voando. É muito difícil empreender no Brasil, mas não é impossível. Não é impossível. Tem que trabalhar muito. Teve um cliente... Eu ia te perguntar, qual que é o segredo de empreender com sucesso? Então, por exemplo, o segredo, teve um cliente que veio para mim e falou, tem que ter um segredo, porque o sorvete é muito gostoso, é diferente. Você tem que ter alguma coisa de diferente, mas é evidente que você não conta, né? Eu falei, sim, eu conto, não tem problema. Ele falou, então qual é o segredo? Eu falei, olha, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim. Você tem que trabalhar demais. Por exemplo, eu nunca tive férias. Isso é verdade. A única folga que eu tenho é de domingo. E para você fazer um sorvete artesanal, que muita gente, por exemplo, minha família, você está louco, não faça isso, meus amigos. Teve muita resistência. Muita, para mim não fazer, porque é uma prisãozinha particular.
Você tem que cuidar do teu sorvete, ele é artesanal, não é industrial. A receita foi você que fez. Tudo eu que balanceei. Estudei muito, e ainda estudo. E É sem verdade. ter... Não, e é outra coisa também. A pessoa acha que porque isso deu certo, a gente não precisa mudar ou melhorar isso com o Não, tempo. tá né? todo dia mudando. Isso muda. E quando foi que você começou a levar ele para fazer sorvete junto? Essa história Você é tem engraçada. 3 filhos, que foi o que ele me falou. Eu tenho 3 filhos. Eu ofereci para os meus 3 filhos continuar, que eu tô em agosto eu faço 73 anos, eu cansei. Tá bem ainda, hein? Tá bem. Tá bem, tá bem. Ninguém diria. Cansei, porque com o tempo Fazer você... sorvete, ó, deixa a skincare boa. E aí, os meus filhos seguiram a vida deles, eu nunca forcei a barra. Tinha Cada um que tem o estar seu na caminho, veia, né? é. E o único filho que eu não ofereci, que foi o João, Aqui. Ele ainda fala assim, João, não vai por aí não, mano. Não vai por aí não. Eu acho que você ofereceu por desencargo de consciência. para o João eu nem ofereci, ele que veio conversar comigo. E eu precisando muito de ajuda. Porque minha tia trabalhava com ele, né? A irmã dele. E era ela que Que tava que braço corria ali. com ele sempre, lado a lado e tal. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Primeira vez que eu vim trabalhar com meu pai, eu tinha 15 anos. Que minha mãe mandou, lembra, pai? Não, você tem que trabalhar, que não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Aí, Hoje em dia, sua mãe seria criticadíssima. Não pode, com 15 anos, aí trabalhar. eu saía da escola, chegava aqui na loja, comia pra caramba com meu pai, que a gente ia no Dadá, no antigo restaurante que tinha Dadá. Aí, em vez de eu trabalhar, eu sentava na cadeira e dormia. Aí meu pai ficava com dó e deixava eu dormir lá. Eu acordava umas 5 horas da tarde. Fala, falava, pode "Jesus." voltar. Aí eu ficava no caixa umas meia hora, no máximo, e não ia embora. Mas você tava pegando... Nada, eu tinha 15 anos, em Aca mesmo. Só Não, mas queria eu tô saber de jogar falando que bola. você já tava ali no... Eu sempre gostei. Você já tava querendo, já tava pulsando o negócio Depois de querer... que ele voltou, Aí, segunda aí eu vez, comecei a fazer faculdade, que me obrigaram a Essa fazer ele só faculdade. dormiu. Só aí dormi a mesmo. segunda vez. Aí eu Pra ainda valer. fui pedir pro meu pai emprego por conta que eu fui pra PUC Campinas. Aham, você E foi aquele cursar negócio o de quê? moleque, de publicidade e propaganda. Aquele negócio de moleque precisar de dinheiro pra querer sair com os amigos, se divertir. Pagar um sorvete pra namoradinha. Aí eu falei, pai, tô duro, mano, preciso de ajuda. Aí ele falou, então vem me ajudar aqui, a tia já vai aposentar. Aí eu estudava de manhã e vinha trabalhar com ele à tarde. E aí como a que gente foi seguiu. esse relacionamento pai, filho e negócio? Ó, difícil. geralmente não dá certo. Mas como tudo que eu faço na minha vida, eu quero fazer o melhor que eu posso. Sim. Senão nem começo. E ele estudou publicidade, né? Se formou. Então ele teve o tempo de teoria dele Sim. e ficou 7 anos comigo na prática. Então ele está completamente apto, porque aquilo que fala que o discípulo supera o mestre, aconteceu. Hoje o João faz sorvete melhor que eu. Modéstia dele. Não, é verdade. E ele é muito competente. Mas aí eu queria falar para você a respeito do artesanal. Fala. Esse me interessa Quando bastante. todo mundo falava que eu não devia fazer isso, que eu ia me enterrar aqui. Vamos entender tecnicamente, porque a gente tem uma máquina de sorvete que a gente tem uma franquia de um M muito famoso que Sim. vende a rodo, Sim. né? E eu imagino que, vocês que vão me dizer, lá eu imagino que deva ser uma mistura pré-pronta, porque eu não sei tecnicamente falar. Esse artesanal que você fala tecnicamente, não precisa falar a receita, mas como que é feito? Então, é o seguinte. É porque eu adoro coisa de comida, tá? Olha, gente? Então, saber me interessa. toda receita é Tá. boa. Tá. Você pode fazer uma refeição num fogão de lenha, como num fogão elétrico de última geração. Sim. Que vai mandar é a mão e o tempero. Então, Mas o que de fogão a lenha é bom. para você entender bem, por exemplo, o artesanal, você, por exemplo, quer dar um presente para tua mãe no Dia das Mães. Então você vai numa loja que vende lã, procura uma lã que ela não seja alérgica, compra lá e vai aprender a fazer o tricô, faz o tricô,
e leva lá um mês para fazer essa blusa, uma semana, sei lá, e entrega para sua mãe. Isso é artesanal. Isso Vem do pôr artesão, pouco, né? Isso é pôr um Artesanal vem do pouco de artesão. você, né? Isso. Tem que Isso ter um é- pouco do seu ali, O né? industrial é você ir numa loja, Aí vai, escolher uma blusa e entregar para tua mãe. A diferença é essa. Então, artesanal, você tem que ficar em cima do sorvete. Você que escolhe o próprio insumo, vocês Tudo, que... tudo. Os fornecedores Você da que região. balanceia a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura. Não tem um pré-pronto ali, né? Não tem um... Existe. Você pode comprar. A grande maioria das lojas hoje em dia compram prontos, né? Própria Copenhague, todo Chocolate Brasil Cacau, o próprio Mac. O Mac tem a um receita pré-pronto. deles. Mas é pré-pronto. Porque senão como é que ele faz, né? Pra Mas é manter feito a mesma numa indústria, padrão. né? Numa É indústria. industrial. O nosso cada loja nossa tem o nosso espaço. A gente mesmo produz. E o artesanal, ele corre aquele risco, né? Apesar de você ter uma receita elaborada, também tem a pessoa atrás fazendo, né? Sim. Então corre o risco, que isso pode ser bom, pode ser ruim. De um dia também deu ruim na receita, a pessoa não estava boa, a receita errou um pouco ali. Ou agora você já passou por essa fase e isso agora não acontece. já tá tudo, já tem a ficha Porque técnica. o jeito de fazer não tem Já tá como errar. determinado. E você consegue identificar se está faltando alguma coisa ou outra. Já tá ali também no paladar, E né? depois de Depois que pronto, você vê, você já sabe, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí é que nem o padeiro, né? isso. Olhou o pão ali de longe, ele sabe se aquilo Depois deu de certo. pronto é provado. Todas as receitas, todos E os antes baldes de são ir para a provados. máquina, Provado também. de novo, o controle de qualidade. Então, não Se tem tiver como alguma errar. suspeita aqui assim, outra pessoa experimenta, tá com dúvida, joga fora. Vocês são uma empresa familiar. Sim. Quantas pessoas vocês empregam hoje? Hoje a gente tá com 12 funcionários, 12. colaboradores, né? Estamos com 12 colaboradores. A gente tem 5 aqui e 6 na outra loja, então são 11, né? 11 colaboradores. Eu acredito que quando você fala tanto da dificuldade do empreender, é porque a responsabilidade com as pessoas que você emprega também é muito grande, né? Sim. E isso é uma das coisas que eu acho que mais também judia também do empresário, do pequeno, do grande, do médio. Sabe por quê? O pessoal não entende. Vamos supor, um colaborador teu ganha, vamos supor, R$2.000. Só que você paga Muito mais. 6, 7 mil reais. Porque tem muito imposto. Só que o teu colaborador, não os nossos, porque a gente explica e eles estão aqui porque gostam da gente. Já formou uma família, E né? a gente gosta deles, um ajuda o outro. Mas a maioria não entende isso aí. Não entende que para empregar tem custo a mais. Muito, muito. E tem que vender muito sorvete para muito manter. sorvete. Aluguel, o que mais castiga o empreendedor é o imposto. É muito imposto, é muito imposto. Agora, assim, tem um provérbio árabe, eu sou descendente de árabe. E você veio para cá, né? Você não é jundiaense, mas veio para vim cá de com... São Paulo. Quantos anos você chegou aqui? Cheguei com 12, aí eu fiquei aqui trabalhando com meu pai até os 19, voltei para São Paulo de novo quando eu dei baixa do Exército, fiquei lá 4 anos estudando e voltei. Já é jundiaense, já faz Sim, muito eu tempo. amo Jundiaí. A gente ama, né? Não sai daqui Eu por amo nada. essa Jundiaí, Nem gente. viajar mais ele vai, não, quer ficar Eu aqui. gosto muito dessa cidade, foi ela que me Que te deu tudo. tudo. Né? Eu costumo dizer isso para as pessoas não entendem. Eu falo, Jundiaí me deu tudo, gente. Agora, a pessoa que tem vontade de empreender, tem um provérbio árabe que fala assim, ó, sonhar é de graça, Sim. mas realizar o teu sonho custa muito. E custa, acho que não só dinheiro, né, Alcides? Custa Não, o seu tempo, a é sua muito dedicação. Trabalho muita mesmo. dedicação, muita gente que vai dar o contra, entendeu? Muita gente que vai tentar te atrapalhar, mas você, com fé em Deus e perseverança, você vence tudo. Tem uma coisa que meu pai falou pra mim desde criança, ele fala, e o pai dele falou pra ele. Trabalha, que uma hora o dinheiro vem. Então, se você focar no dinheiro, as coisas não vão dar certo. Então, tenha seu sonho, trabalha, que o dinheiro vai aparecer por consequência do seu trabalho. Ai, deixa eu... A gente tem, às vezes, um roteiro, mas eu não sigo o roteiro.
Eu quero fazer uma pergunta para você, porque você falou de sonho. Seu pai começou lá na galeria, agora você abriu aqui a segunda unidade. Qual que é a visão do João agora para os sorvetes galeria? Assim, Porque você já veio inovando com algumas coisas que nós vamos falar. Mas qual que é o sonho desse João agora? O meu grande sonho é trazer esse sorvete, que pra mim é da minha família, Sim. pra maior quantidade de pessoa possível. Esse é o olha meu que sonho. Jundiaense já conhece bem esse sorvete. Então esse é o meu objetivo hoje em dia. O máximo de pessoa que eu puder fazer conquistar com o gosto do nosso sorvete, com o sorvete do meu pai, que começou, pra mim eu vou estar muito feliz. Então sim, tenho vontade de abrir outras lojas, não Aqui, agora. Em Jundiaí mesmo. Em Jundiaí. Eu Tá. tenho muita vontade de ter uma loja no Maxi Shopping. Tenho muita vontade de ter uma loja na Várzea Paulista também. O pessoal pede bastante, o pessoal da Várzea cobra O pessoal a gente. da Várzea é fã. Não é só o Jundiaense, o da Da Várzea região. também é fã. E então é esse o objetivo principal que eu tenho. Mas, por contrapartida, eu não tinha nem vontade de abrir uma segunda unidade. Porque a gente sempre, né, pai, falou, vamos ficar aqui tá dando certo, já é tradicional. Só que em dezembro do ano retrasado, a gente teve um movimento lá na galeria absurdo, assim. A gente não deu conta, 25 dias trabalhando, com 2 funcionárias a mais e não dando conta do movimento. E eu comecei a estudar. Como que eu poderia fazer a possibilidade de abrir uma outra loja. Aí seria por base de franquia, eu mesmo abriria, tal. E nossa família sempre foi muito apegada a Deus, e eu rezando. Pra clarear minha cabeça, tal. Aí o primeiro momento foi, eu vou abrir um açaí lá na galeria mesmo, na loja da frente e na loja do lado. Você já estava, a gente vai falar, o João aqui, ele inaugurou o açaí, que também é receita de vocês. Artesanal também. A gente mesmo que produz, que balanceou a receita. E você já estava com a vontade de abrir um açaí. Sim. Jundiaense gosta de açaí, né? Muita coisa. Eu sou apaixonado. E aí eu queria abrir um açaí lá na galeria mesmo. Só que aí a gente pensando, analisando, fazendo conta, meu pai me ajudou bastante nessa época também. Eu falei, eu acho que eu vou aumentar o custo fixo e não vou ter novas pessoas. E O não pessoal vai- vai chegar lá, vai tomar uma decisão. Ou ela vai lá ou ela vai cá. Entendi. Aí eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. E rezando, pedindo pra Deus, falei, vou abrir uma outra loja. Eu queria abrir no centro. Por quê? Por conta da proximidade, eu achar que ter público para as 2 lojas e que de eu poder conseguir cuidar das 2 lojas também ao mesmo tempo, entre aspas. Lógico que eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu tô perto. Tá perto. Então se der um é problema fácil aqui, um pouquinho mais der um de... problema lá, eu tô perto para conseguir resolver. E aí fui assim, fui rezando. Acabou dezembro, aquela loucura, ano novo. Dia 3 de janeiro de 2023, né? A gente tá 24, né? Que a gente tá em 25. Eu tô passando aqui no banco, eu tô descendo essa rua da Padroeira, eu vi esse ponto fechado. Falei, é aqui. Na hora você Na não hora. sabia. Vai ser aqui. Que louco. Aí eu nem falei nada pro meu pai, comecei a correr atrás das coisas. Chamei o cara, fui conversando. Aí depois tava quase tudo pronto, falei pro meu pai, você é louco, você é maluco, não precisa disso, nós já estamos lá, tá bom. Aí eu falei, não pai, tô sentindo no meu coração que é esse caminho que eu preciso seguir. Alcides, ele aprendeu com alguém que ele tinha que fazer. É isso aí. É o filho repetindo os passos do pai, ué. Ele teve um bom exemplo. Sim. E daí nasceu aqui E a aí segunda foi nascendo unidade. aqui. E aqui tudo despedaçado, né pai? E nós trabalhando, lindo. e fazendo a reforma, e montando do jeito que eu queria branco com rosa, por causa do morango com leite condensado. Que é Que o pessoal mais gosta, né? É o que o nossa. pessoal mais gosta. O carro-chefe. É o da memória do jundiaense. E aí eu fui montando do jeito que eu gostava, a gente foi colocando uma coisinha de cada vez, tinha 2 máquinas, agora a gente tem 3, agora tem um freezer a mais, a gente também tá colocando já tem milkshake. E a gente foi se moldando, até que hoje tá Agora tem a bonitona. segunda unidade. E eu queria falar um pouquinho dessa escolha de vocês, porque eu imagino que pro Alcides, ou que nem pra você mesmo, não sei se teve, é uma pergunta, porque eu escolher um comércio no centro hoje, eu falo, tem 2 coisas. O cara ele tem que ser muito louco ou muito resistente. Não é fácil empreender no centro, de qualquer centro urbano. Depois da pandemia piorou ainda, né? Piorou. Piorou mais. Porque os centros, a gente sabe que ele tem uma questão de que parece que todo centro, em algum momento da cidade, ele vai ser abandonado. Então a gente vê que Jundiaí parece que está capengando ainda, mas existe uma vontade de uma recuperação do centro. Para vocês, para os dois, é uma pergunta para os dois. Como que vocês estão enxergando esse vai não vai, que parece que anda, mas não anda, essa revitalização que a gente está vendo aqui do centro? E algumas pessoas querendo vir também abrir comércio de novo no centro.
Vocês já estão aqui há tantos anos. Isso acontece no Brasil todo. Que eles chamam de centro velho. É o centro velho, que fica meio que esquecido e deveria ser a nossa joia, né? Que é onde tudo nasceu. Aqui, por exemplo, falando aqui de Jundiaí, era investir em estacionamentos. Esses estacionamentos verticais, né? Porque precisa, sabe? Num preço mais acessível também. Porque o preço do estacionamento... Segurança tá legal, porque a Guarda Municipal faz uma então tá ficando legal. Maravilhosa, Não, segurança a Guarda perfeita. ajuda bastante mesmo. A Guarda ajuda muito a gente. A PM também, claro. Sim. É que a Guarda fica ali, A por isso que a Guarda gente fala da fica mais Guarda. próxima a você, né? Porque precisa ter, Precisa. né? A gente sabe Agora, disso. tendo mais estacionamento e os proprietários Dos imóveis. dos imóveis entender que aqui agora é diferente, ter que baixar o aluguel, senão a turma não aguenta pagar aluguel. É outra realidade. É Mudou outra muito, né? realidade. Eu sou do mercado imobiliário, né? E eu falo, qualquer proprietário que tem um imóvel comercial que põe para alugar, ele precisa entender que esse custo vai pesar no orçamento, né? Muito. E às vezes a gente sabe que muitos comércios fecham porque não aguentam pagar o aluguel. E às vezes ele faz aquele ponto ficar bom e quando ele tira para outro ponto, o negócio dele não anda e o proprietário perde Sim. um ótimo inquilino. Precisava mesmo. Conversa, é uma realidade, né? É uma conversa que aqui sempre foi muito valorizado, depois da pandemia, que eu vejo que as coisas foram dando uma caída. Deu uma melhorada. Mas daí volta a ficar Mas bom. dezembro é maravilhoso, que sempre tem um Papai Noel na praça, o pessoal vem pra cá. Eu venho todo ano no Natal, adoro. Adoro Eu vir acho no algumas Natal. alternativas, na minha opinião, não sou o dono da razão, tá? Mas eu acho que seria interessante a gente ficar aberto até um pouco mais tarde, mesmo que fosse abrir até um pouco mais tarde. Por exemplo, se a gente abrisse às 10, ficasse até às 7, ou abrisse até às 11, ficasse até às 8. E alguns banheiros. A gente precisava de uma estrutura também de banheiro. Mas estrutura mesmo, né? Estrutura. Não é colocar qualquer banheiro Não. que vai ser... Uma estrutura. E se tivesse isso, eu acho que o centro retornaria ao que era antigamente mesmo. Com bastante gente. Sábado sempre tá muito cheio. O pessoal vem pra passear e tal. Semana Vem a gente pra tem uma comprar no dificuldade. centro, né? E a grande dificuldade de você trabalhar no centro das cidades é que é um comércio sazonal. Porque, por exemplo, choveu, ferrou. Todo Não mundo vem. sofre. Agora imagina a gente que ainda vende sorvete. A gente Esfriou. sofre mais ainda. Então, tem essa dificuldade também do comércio de rua, né? Do centro da cidade. O frio, o vento, a chuva. O sol muito forte. Apesar que no sol vende bem O sorvete. sol sol ajuda. é o maior vendedor, o melhor vendedor. Imagina pra vocês. Saiu o sol, vende sorvete. Meu pai até brinca de manhã, às vezes tá meio nublado, né? Aí sai um solzinho assim. Ele fala, ó, João, o seu vendedor saiu pra trabalhar hoje. Eu falei, então deixa eu ir lá. Camiseta, hein? Eu falei, deixa eu ir lá então. Eu tomo Então deixa café eu ir todo lá, dia na aqui. casa dele, né? Eu falei, deixa eu ir lá então, correr Você não atrás. mora mais com o seu pai? Não, moro sozinho Entendi. hoje. Mas em vai dia. lá tomar café todo dia. Almoçar e jantar. Almoçar. Então ele só dorme fora. Ele A convida, gente eu vou entendeu. negar, fazer satisfeita. Mas assim, ó, agora eu quero falar um pouquinho desse açaí. Você já falou que você sempre teve essa vontade. Como que foi fazer? Eu imagino que vocês desenvolveram a receita junto. Essa já é uma receita mais da sua assinatura. Como foi isso? Meu pai sempre me ajudou em tudo. Tá. Mesmo nós brigando, às vezes arrancando o rabo um com o outro, saindo puto um com o outro, sempre me ajudou. Aí no outro dia pede desculpa, já era e vamos que vamos. Mas ele sempre me ajudou. E aí ele acabou fazendo uma receita de açaí num estabelecimento que ele tá ajudando também na produção lá. Falei, pô, cara, e aqui nessa loja especificamente, movimento fraco. Cara, preciso de uma alternativa. Quando você começou aqui com sorvete, já não tinha Não, açaí. não tinha açaí, só sorvete. Aí eu falei, pô, é uma alternativa que eu posso ter também. E nisso eu tinha feito um curso de sorvete também, de gelato, né? Uhum. E lá a gente trabalhou o açaí. E aí eu falei, pô, é uma alternativa que eu posso ter, que eu vou agregar valor e mais opções pra minha loja e também pro iFood. Que o iFood, o açaí vende muito no iFood, né? Vende, As porque maioria das você pessoas consegue pede, entregar, né? Com uma qualidade boa. Sim. E aí eu comprei um outro curso e fui atrás. Aí ele produziu um açaí, aí eu via que eu gostava mais de uma outra forma, e aí desenvolvi o meu. Aí agora é uma receita
80% dele e 20% minha. E 100% sorvete E 100% galeria. sorvete galeria. Mas agora, uma outra... essa aqui é uma pergunta solta que eu vou fazer para vocês, que é o seguinte. Vocês trabalham juntos e têm um relacionamento de pai e filho. Isso não prejudicou? Não. Não. Às vezes tem uns arranca-rabo, né? Mas nunca prejudicou, Por não. exemplo, o sábio aprende com o erro dos outros. Sim. Eu tive muito amigo que fez esse tipo de negócio com os filhos e não deu certo. Então eu tinha que achar um jeito de dar certo, Porque tem a impetuosidade da idade dele, que é normal, que é normal. né? E ser rabugento de quem já tem mais idade. E achar o denominador comum é muito difícil. Mas eu consegui, eu e ele. Um aguentou o outro. Até passar por Eu essa passei tudo que eu sei para ele. Por isso que eu digo, quando você aprende, você passa a saber mais do que quem te ensinou. E ele aprendeu, graças a Deus, ele pegou tudo. Sabe? E ele tem a coisa da inovação e da juventude que traz porque você Sim. precisa aprender. A fome, né? Meu pai já tava com 70 anos, já tinha feito o que tinha pra fazer, Já. né? Já tinha criado 3 filhos, tava sossegado. E eu querendo... Tem a minha... Lógico que eu herdei tudo do meu pai, sou eternamente grato, mas eu queria também minha assinaturinha embaixo, assim, sabe? Porque daí da mesma forma que seu pai fez uma história até aqui, agora você quer escrever Exatamente. Exatamente. Eu quero ter a sua. Que você pegou o bastão, o João né? Vitor Elias Pedro presente dentro da Sorvetes Galeria também. E acho que eu tô conseguindo fazer, graças a Deus. E que a galeria tenha mais 100 anos, gente. Se Deus quiser. Vai ter que ter filho aí pra Eu pôr aí. fiquei 50. Se o João ficar mais 50, olha que beleza, né? Não, e o Jundiaí merece. E essa transição foi feita de fato, do jeito que eu te contei, e de direito. Porque está tudo no papel, é tudo dele agora. Ele assumiu mesmo, esse filho agora é meu. Eu conversei com meus outros filhos, eles entenderam que eu ofereci para eles também, eles quiseram seguir o caminho deles, ótimo. Hoje o João... Porque meu pai, no fundo, não queria que ninguém pegasse sorveteria. Porque é uma vida difícil de ficar preso aqui, de ter que trabalhar de segunda a sábado, de não ter férias. Eu falei, eu tô tentando não ficar tanto igual ele. Mas Por é conta que difícil. assim, a gente precisa viver a nossa vida também. Mas é difícil esse É equilíbrio difícil. quando Então você tá ele, empreendendo. e ele não queria. Tanto é que nos 7 anos que a gente ficou juntos, ele perguntava pra mim todo dia, João, você tem certeza? Falava, pai, 7 anos falei, perguntando. cacete, pai, já falei pra você que sim, velho. Aí teve um dia que eu falei, porra, pai, caralho, já falei, já, tá tudo certo, eu quero. Esse filho Não pergunto mais. Quem Então conhece tá, meu pai, então. não pergunto mais. Aí já saiu, já, sorrisão, pá. Essa é a resposta que eu esperava, né? Você queria ter Porque uma coisa, Árabe, né? Precisava, né? uma coisa é você falar, não, eu quero. E é um baita orgulho, eu sei. E outra coisa é você entender que a pessoa quer mesmo. Aí eu falei, tá, tranquilo. Pronto. E o orgulho, como que é o orgulho do filho? Dos 3. Dos 3, mas de ver, eu imagino, porque cada um vai te trazer uma alegria diferente, mas de ver que é um dos seus, porque poderia ser um terceiro que comprou o Sorvetes Galeria. É que o João tá mais perto, né? A gente tá junto desde Todo sempre, dia, né? Ele é o caçula. É o caçula. O meu filho mais velho tem 46 anos. Minha irmã tem 33, faz 33 agora, né? Dia 2, dia 3. E o João vai para 28. Faço 28 em setembro. É uma história, como eu disse, seria muito bonita. E eu tenho outra pergunta para fazer, é outra curiosidade, na verdade. Nada disso está escrito no roteiro, mas... Assim que é bom, pô. Assim que é bom. Porque assim, eu imagino que você ficou 50 anos no centro e agora o João vai desenvolver isso também. Como que foi? Como que é a comunidade de comerciantes do centro? Porque eu imagino que vocês devam ter, óbvio, né? Não é todo mundo unido, mas assim, se ajuda, existe de fato uma comunidade desses, não é uma comunidade formal, mas existe uma amizade desses comerciantes do centro que se ajudam, ou que não é uma rivalidade? Como que é? Os outros empreendedores que estão em torno? Olha, sinceramente, Tá. eu, desde sempre,
mesmo na minha casa, porque, por exemplo, enquanto eu estava aqui, era a minha casa, certo? Eu sempre fiz a política da boa vizinhança, eu sempre me dei bem com todo mundo e eu sempre fiquei trabalhando. Então é evidente que a gente fica sabendo que isso, que aquilo e tal. Mas eu sempre quis fazer do meu jeito. Tá. Eu nunca esperei vir nada. A única coisa que eu fiz, uma vez que eu tinha amizade na prefeitura, você vê, 50 anos, eu queria que eles colocassem um bulevar aqui. E tinha o projeto, tudo. Você fala aqui nas ruas de cima. É aqui no calçadão. Tá, você queria que fosse um bulevar isso aqui. Ia ser a coisa mais linda, sabe? Sabe, você já viu um bulevar, Já. né? Fica tudo, você olha, você vê o céu e tal. Aquele material bonito e tal, mas não virou. Mas Uma tudo pena. bem. Mas a minha intenção foi eu dar loja para dentro. Muita gente tentou passar rasteira, muita gente. Tem essa... Ser humano, né? Não, tem. E na época dele a concorrência era muito mais forte também. Porque ainda que ele foi o primeiro, todo mundo começa a abrir, né? O cara tá dando certo lá, vamos abrir também. Lembra quando deu os boom das barbearias, o boom das açaiterias? Todo mundo colocou Das açaí em cada hamburgueria. esquina, colocou hamburgueria. E aí começaram. Lembra do sorvete da paleta mexicana? Foi um boom, durou 6 meses. Durou 6 O meses. pessoal abriu, se lascou. E aí foi uma guerra pro meu pai isso aí. Porque meu pai vendia o sorvete a 50 centavos, pai, na época? Depende da época. Pelo amor de Deus, vocês não vão vir aqui achando que sorvete é 50 centavos, que Depende da época. vai dar uma cabeça Porque é o seguinte, eu tinha que fazer um produto de qualidade, não adianta ser mais ou menos, tinha que ser o melhor. Porque senão a pessoa não voltava. E tinha que ter preço, senão eles não iam conseguir comprar, o que adianta? Certo? Então eu tive que achar aí o meio termo. E aí E o eu concorrente consegui. abaixava o preço, ele tinha que abaixar junto. O homem Mas sofreu. faz parte. E esse negócio de a guerra do preço, ninguém sai ganhando, né? Não. A guerra do preço não tem... A concorrência, eu vejo ela porque ela ajuda. Ela te ajuda para você ser mais forte. Ela te Você vai ter que tira ser da mais zo- resistente. Ela te tira da zona de conforto, entendeu? Sem dúvida. Você vai atrás de outras coisas. Você se acomoda? Você sabe que quem tem uma frase muito legal, Cortella, né? Ele fala que um concorrente fraco te enfraquece e um concorrente Sim. burro te emburrece. Então, quanto melhor é a concorrência, melhor você fica. Sim. Sem E para dúvida. descer para o jogo do empreendedor, você tem que ser resistente. Claro. E falar, tá disposto, que nem vocês falaram, a aprender, a correr, né? O açaí mesmo foi uma oportunidade de mercado, de negócio. As coisas aqui não estavam fluindo E você já e eu precisando pagar Mas as você já contas. estava olhando isso de um tempo, né? Já. Você Só tava que junto a o esse problema é que gosto. se você, para produzir o açaí, você precisa de uma máquina específica para produzir esse açaí. É a mesma máquina que você produz um sorvete de bola, por exemplo. Então eu teria que fazer um investimento de maquinário e de freezer. E de conhecimento. Sim, e depois Então, de treinamento. Sim, então você fica naquela de... Puta, será que eu vou investir? Não tenho dinheiro sobrando, vou gastar o que eu não tenho, vou parcelar, será que vai dar certo? Isso que a mente do empreendedor é muito... Você não consegue parar de pensar nas Não. possibilidades. E você tá sempre correndo um risco. O tempo todo. Se a partir do momento que eu abrir a porta, É um risco. é um risco. Algum Mas é cliente, aquele alguma risco coisa. de... Mas é o que motiva a gente também, É o que tá? motiva. Na verdade, todo dia, né? Quando Todo a gente dia. põe quando você decide que você vai fazer algo, a gente corre esse risco todo dia. E vocês... A gente daqui a pouco tem que fazer a primeira pausa para algo muito legal, mas eu queria falar um pouquinho dessa memória do jundiaense com vocês. Eu imagino que para você deve ter acontecido isso, e agora o João vai poder passar por isso, que eu vinha com o meu filho, esse filho ficou adulto e agora direto. venho com o filho. Isso. Acontecia muito? Não, acontece. Até hoje. Até hoje? Às vezes vem a avó com a netinha, aí vem a mãe aí a avó já tomava sorvete. Já tomava sorvete e Aí agora ela vem tá com a trazendo. neta. Porque o sorvete, que nem, por exemplo, todo mundo
fala em felicidade, né? Que legal, felicidade. Então, quem trabalha com sorvete, por exemplo, a felicidade é feita de muitos sorvetes. Então, a gente aqui, além do sorvete que é gostoso, a gente também proporciona felicidade, prazer. É um momento, né? O sorvete especial. te remete à infância, Sim. sabe? E o universo do sorvete é muito lindo, muito. Eu sou apaixonado. A gente percebe. Que é bonito. muito legal. E é claro que a gente gosta de ganhar dinheiro, quem não gosta? Não, tem que pagar as contas. Mas a intenção mesmo era de agradar a turma, sabe? As crianças sempre foram muito fiéis ao Sorvetes Galeria. Não sei se meu pai vai querer contar, mas tem uma história dele quando ele era criança, muito fera com sorvete também. Você queria sorvete, né, pai? Eu tinha problema respiratório, eu não podia tomar sorvete. E evidente que minha família não podia me dar sorvete, né? Eles me queriam bem, mas eu queria muito. Apaixonado. E um dia Deu eu até vi água na boca dele, você viu? um freezer da Kibon. Imagina, eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. Eu lembro até da cor, ele era amarelinho, né? E tinha um sorvete que chamava Esquibon, que eu adorava. Era de nata com cobertura esquimo. E eu pedi para minha tia, né? Eu aproveitei que eu não estava com a minha mãe e com meu pai. Eu estava com a minha tia, eu falei, agora é a hora, né? Vou tomar um sorvete. Tia não nega nada pro sobrinho. Mas pior que ela negou, né? Ah! Ela falou, Nossa! não pode. A Essa tua vai mãe ter- falou que não pode tomar sorvete. E eu, aquela coisa, eu chutei uma lata lá e eu ainda falei para minha tia, eu ainda vou ter uma fábrica de sorvete. Profetizou. E aí passou um anjinho e falou amém, né? Aí aquele menino, quando cresceu, falou, eu vou ter sorvete, vou ter por muitos anos. Pois é, você vê, tava na minha vida o sorvete. Tava na sua vida. É o sonho de um menino. E Você nem Totalmente. sabia quando adulto. Pois é. Ah, isso é É do bonito caramba pra essa história. caramba, é do caramba. Mas agora eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. E eu vou começar com o Alcides, que eu acho que essa pergunta ele vai poder respondê-la muito bem. Se você pudesse olhar lá atrás, Alcides, e encontrar com aquele jovem que empreendeu, ou em algum momento na vida, qual conselho você se daria? Um jovem que está querendo empreender agora. Não, você. Para você mesmo, em algum momento da sua vida, que conselho que você se daria? Daí as pessoas vão poder usar na vida como quiser. Olha, foi tão difícil que eu ia falar, olha, vai fundo que é por aí mesmo. Vai fundo. Vai na sua. Porque foi muito difícil. Eu imagino. Mas valeu. Valeu, né? Nossa, Por ter sido difícil que valeu. sim. E você, João? Muito novo ainda, mas que conselho você se daria aí já dessa... Eu tenho até tatuado, tenha paciência. Tenha paciência. Que às vezes Bom eu conselho. sou muito ansioso, eu quero fazer tudo acontecer do dia pra noite. Quer comprar coisa, quer fazer tudo. E não é assim que as coisas funcionam. Demora, leva tempo, né? E tem que ter paciência. Tem que ter É um dia paciência. após o outro. Às vezes a gente quer que chegue o final do mês pra ver se vai dar pra investir, se vai dar pra comprar uma coisa nova, não sei o quê. E não adianta você ficar pensando no dia 30. Não. Você tá no dia 7 ainda. Na vida do empreendedor, você tem que viver o dia. Você tem que planejar, mas termina esse dia, porque amanhã tem outro. Esse é o meu maior defeito, é que eu sou muito ansioso e pouquíssimo paciente. Então acho que eu só falaria pra mim, tenha mais paciência. Tá. É um excelente conselho em qualquer momento da nossa vida, né? E engraçado, né? O seu pai vai fundo e você tenha paciência. Fiquem confusos, mas é isso mesmo. Vá fundo e com paciência.
Juntas. Confia em você, mas com os pés no chão. Os pés no chão, devagarzinho, assim, mas vai fundo. É isso aí. E agora a última pergunta que eu queria fazer, eu vou começar por você. Quem que você convidaria? Eu sempre faço essa pergunta, falando quem você convidaria para tomar um café? Mas nós vamos num sorvete, num açaí, então quem você convidaria para levar a tomar um sorvete? Qualquer pessoa, famoso, sua família, qualquer pessoa que você acha que... Queria tomar um sorvete na Itália com meu pai um dia. Eu acho que esse convite você pode fazer, ele pode atender, e lá na Itália vocês dois tomariam um sorvete. Discutindo, brigando. O sorvete não é bom não, hein? Seu maior é nosso. O nosso é melhor. E você, Alcides, quem que você convidaria aí para tomar um sorvete aí nessa sua jornada? Pode ser uma pessoa que já faleceu. Pode. O Ayrton Senna. Oh, Aí é diferente. Ele ia adorar o meu sorvete. olha, com certeza eu acho que ele ia adorar o seu E ia ser um papo maravilhoso. Muito fã de Fórmula 1? Ou você era fã só do Ayrton Senna? Eu sou fã de quem gosta do Brasil, de quem valoriza o Brasil. E ele foi um cara que, nossa, domingo era aquela alegria, né? Sim. Aquele orgulho, vocês não lembram. Não. Uma Mas pena. para a minha geração, nossa, Aqui ele marcou uma geração, né? sim. Bom, não tem como encerrar esse programa de uma forma mais bonita do que essa. E para quem assistiu, muito obrigada e obrigada a vocês dois A por gente esse que agradece. papo maravilhoso, enriquecedor. E é isso, cafezeiros. Obrigada. Quer deixar um recado, seu Alcides? Você? Eu só agradeço, né? Só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado a todo mundo que até hoje veio tomar o meu sorvete e confiou no sorvete. E você, João? Dá um recado. Venham aí. tomar mais sorvete. Venham tomar. Ele agradece e eu chamo. E, inclusive, vem experimentar o açaí, Isso aí, né? tá gostoso, de verdade. Que vocês vão ver aí, vai ter açaí pra gente provar, mas essa etapa do programa a gente termina e muito obrigada. Obrigado. E agora chegou a parte que eu mais gosto nesse programa, que é falar e comer. E o João agora vai falar um pouquinho, nós vamos provar um açaí, mas ele vai falar como que ele desenvolveu essa receita. Conta como que foi esse passo a passo. Sim, a gente conheceu meu pai, né? Já teve que se retirar. E ele sempre falou pra mim, se for fazer alguma coisa, faça bem feito. Faça o melhor que você puder. E aí, eu queria eu ter a minha própria receita em vez de comprar um produto pronto, porque eu sabia que eu conseguiria fazer um produto de qualidade. Sim. Então foi nisso que eu acreditei. Como a gente trabalha um açaí de qualidade, ele tem pelo menos 40% de polpa de açaí, tá? Que é o que a gente tem, 40% de polpa. Tá. E o resto de açaí, que na verdade o açaí que a gente toma aqui é um sorbet de açaí. O que é um sorbet? É um sorvete à base de água. Ele é diferente do açaí de lá, né? Do Isso, o Nordeste. deles é muito mais açaí mesmo. Tanto que eles comem salgado lá, né? Exatamente. Não O é açaí, do- se você provar a polpa, que é o que a gente faz aqui, ela quase não tem gosto de nada. Então o que dá gosto pro açaí que a gente toma aqui é o açúcar. Entendi. E você põe, o seu Qual que é o açúcar? Todo que você... sorvete que a gente usa aqui, que existe no universo, é a polpa ou a fruta, açúcar e água. Tá. Então, É porque o pessoal põe xarope de Guaraná. Tem gente que põe xarope de guaraná, corante. A Entendi. gente não usa nem o xarope de guaraná e nem corante roxo. Por quê? Porque eu não gosto. Entendi. Então, Só por isso. Eu gosto do açaí e açaí, tá? aí o seu vai adicional de açúcar mesmo. Porque o que dá a consistência pro sorbet é o açúcar. Entendi. Porque precisa de sólidos. O que tem os sólidos? A porcentagem de açaí e a porcentagem de açúcar. Então, o E seu é isso que dá a cremosidade pro produto. E qual que é o nosso diferencial aqui? Quanto tempo você demorou para desenvolver a receita, João? Uma hora, mas fazendo conta. Porque é literalmente Fazer química, conta. é balanceamento. E depois já dá para o pessoal provar E e ver se precisava experimentar. ajustar. Aí a minha maior dúvida é se o pessoal gosta mais doce ou menos doce. Eu até gosto menos doce. Mas a grande maioria das pessoas gosta do açaí um pouquinho mais O doce. paladar do brasileiro é muito doce. Exatamente. O brasileiro gosta de leite moça, gente. Mas vamos... Muita coisa ainda. E E ele o é nosso bem- grande diferencial é o quê? É a cremosidade do açaí. Por quê? Eu tô olhando daqui, Aqui, ó. ele parece ter uma textura bastante Olha que diferente legal. da... Se der pra vir.
Olha que bonito. Eu não tô fazendo força direito, tá? Porque a maioria dos açaí que a gente vê por aí, ele é meio arenoso. Essa é a questão. Na verdade, o açaí arenoso, ele é um defeito do açaí, da pessoa que produz. Porque esse arenoso é pedra de gelo. Então Então, se você... Sabe quando as pessoas tomam açaí e fica aquelas pedras de gelo no meio do açaí? Sim. Aquilo ali é um defeito. Porque o açaí tá com poucos sólidos totais. E aí, porque o que forma gelo? Água. Água, Ou seja, tem cristalizou. Exatamente, tem muita água e pouco açúcar. Entendi. E você pode ver que o nosso aqui, ó, não tem nada. Ele é uma massa mesmo. Por isso que você fala literalmente que ele é um sorbet de açaí. Que é o que todo mundo toma por aí, mas só fala que é o açaí. Porque ninguém Exatamente. entende de fato o que é um açaí. Açaí é um fruto, né? É um fruto, E a gente né? faz um sorbet à base do que a gente tá acostumado a comer aqui em São Paulo. E você monta ele aqui, como que você pode pôr até quantos aditivos? Porque o pessoal come com trocentas mil coisas, A né? gente trabalha com 300, 400 e 500 Tá. ml. E aí cada um deles pode ter 3 ou 5 acompanhamentos. Aí você pode escolher de fruta, banana ou morango. E aí nas outras coisas pode ser leite condensado, leite em pó. A nossa cobertura quente tradicional, famosa. A Que é gente de também vocês pode colocar no mesmo. açaí também, que Tá. fica muito bom. E é assim que a gente trabalha. Aí a pessoa escolhe se ela quer 3 ou 5 acompanhamentos e depende do tamanho que ela quer Depende tomar. da fome também, né? Às vezes vem, Vamos né, montar um capivara aqui? nervosa, né? Daí corre mil coisas. Vamos montar um top aqui? Vamos montar, mas eu quero provar ele sem nenhuma cobertura. Tá, Me dá então uma colher fechou. sem ele, porque eu quero sentir o sabor dele. Aí depois, pra não nada atrapalhar a sua receita desenvolvida. Eu sou dessas, entendeu? Vamos lá. Fique à vontade. Agora vai começar aquela fase. Miau, 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 miau. E eu não vou falar palavrão porque nós estamos de manhã. Ele tem um cheirinho de terra, né? O açaí. Ele tem uma coisa bem... como é? Mineral. Mineral, essa é a palavra. O grande diferencial do nosso açaí é a cremosidade. Derrete, né? Vai ter cacete. Gente, é muito bom. Diferente, né? Eu vou ser muito... E não é... Vou ser muito franca. Eu nunca tomei um açaí assim. Já recebi alguns elogios desses também. Cara, eu tô emocionada, porque não tem nada a ver com os açaís que a gente tá adaptado. Quero mais. Gente, é muito bom. Bom, né? Ele desmancha na boca. Ele abraça a língua. É muito gostoso. E ele não é, apesar de você ter falado que você fez ele um pouquinho mais doce, mas ele não é doce. É pro meu paladar, né? Ele tá super adaptado. Bom, a gente encerra hoje o programa. O sorvete tem nos 2 pontos que o João vai falar o endereço pra gente, mas açaí é só aqui na 2ª unidade. Isso. Quais são os endereços, João? Pra se ter algum jundiaense desavisado, por A galeria 50 anos não viu. É a famosa galeria que fica entre Arranjal, Pestana e Abarão de Jundiaí. E aqui é a nossa 2ª unidade que a gente tá agora. É a Rua da Padroeira, número 520. Venham tomar sorvete. Venham experimentar o açaí, venham tomar o tradicional sorvete e sejam felizes conosco. Gente, isso aqui tá maravilhoso. E é isso, hoje a gente colocou o sorvete em dia e o açaí em dia. Obrigada. O papo, a história é maravilhosa. É isso, obrigada pela audiência. Obrigado, gente.